O que explica essa onda de novos cometas cruzando o sistema solar? Desde que o Oumuamua apareceu em 2017, seguido pelo Borisov em 2019 e agora em 2025, 3 e Atlas, a astronomia não tem tido sossego, já que outros objetos também têm sido avistados e monitorados. Na história da astronomia, nunca se monitorou tantos novos objetos cósmicos em tão curto espaço de tempo. Atualmente, estima-se haver centenas de milhares de objetos no nosso sistema solar, que vão de luas a planetas, de objetos transneptunianos a asteroides e cometas, além do próprio Sol, a estrela-mãe. Entre os asteroides, são estimados algo em torno de 210 mil deles passeando em volta do Sol. Já os cometas, em número menor, somam algo em torno de 3.650, segundo dados da NASA. A grande maioria é do tipo periódico, isto é, dão a volta em torno do Sol e passam pela Terra a cada período. O cometa Halley, por exemplo, passa por aqui a cada 76 anos. Outros, como os citados anteriormente, não são periódicos, mas interestelares. Por isso, quando passam, fornecem aos astrônomos uma chance única de estudá-los. Não foi à toa que os últimos 3 objetos, principalmente o 3 e Atlas, chamou tanta a atenção e se tornaram alvos indispensáveis à NASA e outras agências, todas interessadas em descobrir a origem, os componentes e confirmar se é mesmo um cometa ou alguma outra classe ainda não determinada de objetos cósmicos. Mas vamos à história de um novo cometa recentemente descoberto. Gennady Borisov estava trabalhando normalmente no dia 2 de novembro de 2025, no Observatório Margo, na Crimeia, quando percebeu algo novo atravessando as lentes de seu telescópio. Não era o 3I Atlas, nem mesmo o outro objeto interestelar que ele descobriu em 2019 e que recebeu o nome de 2I Borisov. Muito menos era outro cometa ou asteroide que já tenha sido identificado e registrado. Parecia ser algo inédito, talvez tão incrível quanto os outros objetos interestelares que vieram nos visitar nestes últimos anos. Uma coisa, porém, chamou a atenção de Borisov. Este novo objeto, assim como aconteceu por um tempo com o 3 e Atlas, também não apresentava a cauda peculiar dos cometas que atravessam o sistema solar. Naquela noite, com céu limpo, mas com a temperatura na base do termômetro, Borisov não fazia ideia de que seu nome voltaria aos jornais e aos canais da internet. O que ele observava através das lentes do telescópio de Margo era algo diferente. Mais uma vez, com certeza, pensou ele, isso daria margem a várias teorias. E por isso era importante ele envolver mais colegas no estudo e tirar todas as dúvidas pertinentes à nova descoberta. Afinal, um cientista sério como Gennady Borisov não quer sensacionalismo, mas sim o reconhecimento da sociedade sobre os trabalhos que os astrônomos fazem e que muitos não dão a devida atenção. O objeto, que já foi batizado de C2025V1 Borisov, seguia uma rota incomum e parecia atravessar o sistema solar em silêncio, sem a cauda luminosa típica dos cometas. Essa cauda, chamada coma, é formada quando o gelo e a poeira do núcleo se aquecem perto do Sol, criando aquela aparência borrada e brilhante que costumamos ver nas imagens de cometas. Mas o novo visitante não mostrava nada disso. Poucos dias depois, astrônomos de diferentes partes do mundo confirmaram a descoberta. O cometa realmente existia e se aproximava rapidamente. Seu ponto de maior proximidade com a Terra estava previsto para 11 de novembro, quando passou a cerca de 103 milhões de quilômetros, quase 270 vezes a distância entre a Terra e a Lua. Por isso mesmo era impossível vê-lo a olho nu. Com magnitude aparente de 13,8, ele só poderia ser observado com telescópios potentes, ou melhor ainda, pelos telescópios espaciais. Para os observadores mais dedicados, o C2025V1 apareceu discreto na constelação de Virgem,
logo antes do nascer do Sol. Para efeito de comparação, a magnitude do Sol é de 4,83. Sabendo-se que, quanto maior o valor da magnitude aparente, mais fraco ou escuro é o objeto. O curioso é que, no mesmo período, outro visitante celeste, o misterioso 3I Atlas, também cruzava a vizinhança solar, o que despertou curiosas e acaloradas discussões entre cientistas e entusiastas. Por coincidência, o novo cometa de Borisov surgiu justamente quando o 3I Atlas estava escondido atrás do Sol, fora do alcance dos telescópios terrestres. Essa sincronia levantou suspeitas e até teorias improváveis. Haveria alguma relação entre os dois objetos? Será que o novo Borisov seria uma nave de apoio do 3I Atlas? Para tornar a coisa ainda mais escabrosa, alguns portais de notícias chegaram a sugerir, sem qualquer sustentação científica, que o novo cometa seria uma espécie de sonda enviada pelo 3I Atlas. Uma ideia claramente inspirada nas especulações do astrofísico Avi Loeb, de Harvard, conhecido por propor que certos objetos interestelares poderiam ser tecnologias alienígenas, disfarçadas de cometas. O astrofísico, na verdade, apenas ponderou sobre a possibilidade e perguntou: e se o 3I Atlas fosse uma nave extraterrestre? Esse foi o estopim para toda a gama de teorias e tentativas de explicações da NASA sobre o cometa interestelar. Loeb chegou a descrever o C 2025V1 como um objeto quase interestelar, uma expressão que causou estranheza até entre os próprios cientistas. Mas o termo tem um sentido técnico. Significa que o objeto segue uma órbita extremamente excêntrica, ou seja, uma trajetória muito alongada e quase em linha reta em direção ao Sol, algo que o torna parecido com um corpo vindo de fora do sistema solar, mas ainda assim ligado gravitacionalmente a ele. Apesar do fascínio popular, Loeb logo recuou da hipótese mais ousada. Ele mesmo escreveu que, se o cometa não exibe sinais de propulsão não gravitacional, isto é, movimentos que não podem ser explicados apenas pela atração do Sol e dos planetas, então não há motivo para acreditar que seja uma sonda alienígena. Muito se falou a respeito de certos comportamentos observados no 3I Atlas, como alterações na cor e na velocidade não serem compatíveis com objetos naturais. Isso fez com que a dúvida pairasse até mesmo nas mentes mais céticas, explodindo teorias e sugestões de que o objeto interestelar, na verdade, era mesmo uma nave disfarçada. Os cálculos também mostraram que a distância entre o 3I Atlas e o C 2025V1, em seu ponto mais próximo, era de cerca de 225 milhões de quilômetros. E isso é longe demais para qualquer tipo de relação física, mesmo se falando de distâncias espaciais. Mas de onde veio o novo Borisov? Será que ele é um cometa periódico? Se a resposta for sim, ele já conheceu a Terra em um passado remoto, muito anterior a qualquer vida humana. Assim, o consenso entre os astrônomos foi mais simples e mais realista. O novo cometa provavelmente veio da nuvem de Oort, uma região muito distante nos limites do sistema solar, repleta de bilhões de fragmentos de gelo e rocha. É de lá que surgem muitos dos cometas de longo período, que de tempos em tempos se aproximam do Sol. E respondendo a uma pergunta que normalmente fazem a respeito desses objetos, não. Ele não está em rota de colisão com a Terra, nem com outro planeta do sistema solar. Enquanto o C 2025V1 chamava a atenção, o 3I Atlas voltava a ser visível após a sua passagem atrás do Sol. Seu periélio, o ponto mais próximo da estrela, ocorreu em 29 de outubro, e sua breve aproximação foi marcada por mudanças misteriosas. O brilho aumentou repentinamente e até sua cor mudou por alguns dias. Temos outros vídeos falando a respeito disso aqui no canal. Vale a pena assisti-los depois. Essas alterações lembraram os fenômenos observados em 1I Oumuamua e em 2I Borisov,
os 2 primeiros objetos vindos de fora do Sistema Solar e reacenderam o debate sobre se estaríamos de fato observando simples rochas geladas ou artefatos criados por inteligências distantes. Mas, por enquanto, tudo o que sabemos é que o C-2025-V1 Borisov é mais um lembrete de como o espaço continua cheio de surpresas e de que, mesmo com toda a tecnologia atual, ainda há muito que não entendemos sobre os viajantes cósmicos que cruzam o nosso caminho.